Boa tarde, voltamos ao contacto aqui na página do Facebook do GBU e também no nosso canal do YouTube, com estas entrevistas que estamos a fazer a graduados, ex-estudantes que passaram pelo movimento estudantil aqui no GBU. Queremos conhecer os seus percursos, a variedade de experiências profissionais também e de serviço cristão na sociedade. E hoje tenho o prazer de ter comigo o Tiago Aragão, que estudou em Lisboa, e é a primeira pergunta que eu lhe vou fazer. Tiago, onde estudaste e o que estudaste? Eu estudei Direito em Lisboa entre o ano de 1998 e 2003. Muito bem. Tiago, eu sei que foste também um membro ativo no GBU em Lisboa. Que memórias guardas e que serviço cristão desempenhaste enquanto estudante no GBU? As memórias do tempo de GBU foram mesmo muito boas. Desde o início que me integrei como mero participante. Integrei-me depois na Comissão de Apoio aos Estudantes Internacionais, que foi uma fase mesmo muito boa, excepcional, na qual podemos ver vidas transformadas e estudantes que puderam ouvir de Cristo e ir para os seus países, regressar aos seus países com a semente que lhe transmitimos, com exemplos de vida, com uma nova experiência. E foi de facto excepcional trabalhar com uma equipa fantástica ao longo desses anos. Depois tive a oportunidade também de coordenar essa equipa de apoio aos estudantes internacionais, com uma equipa também de vários países, nos quais poderíamos colaborar todos em conjunto, desenvolver aulas de conversação, etc. Foi uma fase também excepcional. E é um projeto que ainda hoje continua, que o GBU de Lisboa aqui continua e outros GBUs também, mas essa herança tem tido continuidade. Exatamente, e tem sido muito bom ter visto como vai passando a herança de geração para geração ao longo dos vários anos de GBU, ao longo da rotatividade que há em termos de estudantes vão terminando os cursos. E tem sido bom ver como vai passando o testemunho e vai continuando o trabalho e vidas continuam a ser transformadas também nessa área. Tem sido muito E a nível de relacionamentos, conseguiste, ainda hoje tens amigos que fizeste no GBU? Sem dúvida, os amigos que fiz do GBU são os melhores amigos. Um dos nossos lemas num dos anos era precisamente construir amizades eternas e foi isso que fomos construindo. No último ano de faculdade, inclusive, tive a exercer funções como presidente da direção de Lisboa, que foi uma função também que adorei fazer. Já nesse sentido, já tinha um grande componente de apoio a todos os jovens que estavam também com os seus cursos, mas que também despendiam do seu tempo para dedicar ao GBU. E nessa altura, o GBU em Lisboa era um grupo bastante grande. Tínhamos frequentemente nas plenárias mais de 100 estudantes. Tínhamos mais de 14 células e era necessário uma equipa bastante coesa, funcional, para conseguir abarcar toda essa dimensão, com um apoio também fulcral da parte dos assessores, que também foi muito bom. E depois da conclusão da licenciatura, Tiago, qual foi a tua opção profissional? Confesso que ainda estive um pouco hesitante se iria seguir a vertente de seguimento de direito na área da advocacia ou se poderia eventualmente logo desde aí exercer algum tipo de função mais em termos de ministério cristão, na qual haveria a hipótese também de continuar a colaborar com o GBU ou eventualmente com a igreja ou outra organização internacional. Mas já nessa altura eu tinha muita noção de que realmente era importante podermos contribuir para o reino onde quer que estivéssemos e optei então por seguir o estágio de advocacia para poder também dessa forma poder seguir os preceitos de Deus e poder seguir os seus objetivos nessa área e poder marcar a diferença. Muita gente dizia que estás maluco, o advogado cristão é sempre complicado, mas eu sempre tive essa noção de que onde houver trevas é aí que tem que reinar a luz e então tentei seguir por esse caminho. Muito bem, sim senhora. Tiago, sei também que recentemente abraçaste também mais um desafio. Tu já eras um membro ativo na tua igreja local, na Ação Bíblica em Sesimbra, mas recentemente foste também consagrado ao Ministério Pastoral na tua igreja local. Como é que surgiu este desafio e esta motivação para abraçares também de uma forma tão intensa, sendo advogado e agora sendo também pastor na tua igreja local? De facto, ao exercer a advocacia a tempo inteiro, como exerci, inclusive em sociedades de advogados, é um sacerdócio também e exige tudo. Exige tudo. E eu sentia que, apesar de querer ser abençoador através dessa área, Deus estava a pedir mais. E foi nesse sentido que eu me apercebi que, da forma como estava a exercer a advocacia, era incompatível com a visão de reino e a visão de sentido de vida que eu queria ter. E foi numa conferência missionária na qual eu senti um chamado muito forte para dar um passo e mudar um pouco isso, e foi no fundo um passo de fé
Inicialmente fiquei meio tempo na advocacia, tentando aproveitar o outro meio tempo para exercício do Ministério Pastoral, trabalho com jovens, com famílias, a apoiar um pouco mais o GBU, etc. Depois, numa segunda fase, saí mesmo da Sociedade de Advogados, dei um passo no vazio, na incógnito, de começar a trabalhar por conta própria. E para poder exercer o Ministério Pastoral de uma forma mais direta, que significa apoiar a Igreja, mas sobretudo levá-la para fora de portas. Sobre essa frase, levar a Igreja para fora de portas, eu sei que tu alimentas esta visão de que no fundo a paróquia, digamos, a comunidade onde a Igreja tem que estar presente e os próprios pastores, no fundo é a cidade, não somente a congregação local, mas a cidade. Como é que tens desenvolvido no fundo esta visão? Que tipo de relação começaste a criar, talvez com os órgãos de governo da cidade? Como é que surgiu essa tua iniciativa também? Desde o início, quando fiz a proposta à minha igreja e à denominação de poder exercer o Ministério Pastoral, eu fui claro no sentido que seria para colocar a igreja para fora de portas, como eu disse, não é? E isso implicou desde logo um envolvimento muito profundo na sociedade local, em termos de representação da igreja em alguns órgãos de apoio social, a Comissão da Freguesia, o Fórum Sesimbra, que é um organismo também de apoio aos pescadores, numa necessidades e perante as dificuldades que eles estão. E foi no decorrer também desse envolvimento e outras atividades de apoio social, distribuição de alimentos na sociedade, etc., nessa vertente, que o envolvimento começou a tornar-se mais intenso e os contactos com a própria sociedade e com a população também mais profundos, e que potenciaram eu considero realmente importante e necessário envolver-me também numa vertente mais política, para intensificar também essa posição de servir a própria vila, neste caso. Muito bem, na sequência desse teu envolvimento como cidadão, não é? Na vida da cidade e como cristão, sei que também foste convidado por um partido político para fazer parte das listas como independente, como candidato independente à Assembleia Municipal. Como é que está a ser esta experiência, no fundo, fazer campanha junto da população, o contacto com as pessoas na rua, conhecer ainda melhor os assuntos da cidade, os problemas, as necessidades das pessoas? Como é que está a ser este relacionamento também com outras pessoas envolvidas na política? Como é que está a ser? Exato. Tem sido mesmo muito abençoador. Tem sido uma experiência excepcional, na qual tenho tido a oportunidade, de facto, de manifestar os princípios cristãos e tentar ajudar que realmente seja uma política para o bem comum, na qual já o próprio grupo que apoia a candidatura já tinha essa postura, e daí eu ter-me sentido à vontade para me poder associar a eles, mas poder, de uma forma de ser luz, também poder elevar ainda mais os padrões. E nesse sentido, então, sou candidato à Assembleia Municipal, na qual terei a oportunidade de representar a população, apoiando uma coligação, mas ao mesmo tempo sendo também um deputado independente, na qual poderei expressar de uma forma livre a minha opinião, servindo a vila da melhor forma. Muito bem. Ok, Tiago Aragão, muito obrigado por esta pequena entrevista que nos deste hoje. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção, e continuaremos a ter neste espaço graduados, estudantes, convidados, para nos trazer à agenda esta preocupação que nós no GBU temos, que a Igreja, o Corpo de Cristo, deve estar onde as pessoas estão, ao seu lado, conhecendo as suas necessidades, tanto nas universidades como nas freguesias, nas câmaras municipais, nos órgãos de governo. Temos esta visão realmente do cristão que intervém na sociedade. Muito obrigado pela vossa atenção.